Boa tarde a todos. Que delícia! A nossa convidada já entrou. Boa tarde. Que gostoso essa tarde aqui com todos vocês. Vão avisando o pessoal que a gente vai fazer uma conversinha bem gostosa, uma reflexão, um monte de informação sobre o Enem. Enem, abril. Oi! Oi, Que conseguimos. delícia te encontrar! Prazer é todo meu. Uma delícia também. Nossa, é super meu, porque você sabe que faz tempo que eu tô Faz querendo tempo. falar com você, mas graças a Deus você é super estudiosa, super empenhada na sua caminhada. Respeitei seu tempo e aqui estou com você. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço também, acompanho muito suas lives desde de muito tempo e estava também querendo fazer uma live com você, mas estava numa correria que primeiro estava de viagem, eu sempre estou viajando, né? Depois teve toda a questão do vestibular e depois teve toda a mudança, porque eu acabei conseguindo passar no vestibular e tudo mais, e agora consegui, estou numa casa já, estou estudando e conseguimos arranjar um horário. Que delícia! Então vamos, porque eu sei que à noite você tem compromisso também, né? Tenho. Que delícia! Então eu queria, assim, boa tarde a todos, né? Vou abrir a live aqui, sou Samanta Oliveira, tenho um projeto sobre divulgar a dislexia, divulgar o transtorno de aprendizagem. Sou uma mãe com duas crianças com dislexia e TDAH, mas não mais criança, um já adolescente, indo para o ensino médio, já estou sofrendo. Mas aqui estou com uma querida que faz tempo que eu quero ter essa conversa, mas calhou muito bem, porque ela é super experiente sobre o Enem, e é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre. Então eu queria que você se apresentasse e Pode vamos lá deixar. falar sobre o nosso tema, que é o Enem. Então, gente, eu sou a Lauren Venâncio Feliciano, eu tenho 19 anos e eu tenho dislexia. E eu tenho o Projeto Peixes, né, que é um Instagram que eu criei, primeiramente para falar sobre dislexia e todas essas coisas, e relatar também o meu período de vestibulanda, né, que eu ia fazer o Enem. Eu abri o Projeto Peixes faltando 2 anos para eu cursar o Enem oficial. Então eu abri e agora, depois de um tempo, eu percebi que o nicho de dislexia no Enem, o tema, é muito pouco falado. Então eu resolvi abordar mais especificamente esse tema, de como é que funciona a dislexia no Enem. E aí é o nosso tema, né? Então É eu o nosso tema de hoje. queria que você começasse a falar, né? Eu quero que todos depois acompanhem o canal dela. Tem grandes informações também, não só sobre Enem, sobre a trajetória dela. Eu queria muito que vocês conhecessem, porque é um exemplo Muito e bem. que a gente tem que pensar, né? Eu penso que eu tô com um filho de 14 anos que também vai ter essa trajetória que não é fácil, mas é Uhum. possível, né? E você é exemplo disso que é possível. Então eu queria que vamos começar, né? Como que eu começo, como eu tenho dislexia, né? Como que eu faço essa inscrição do Enem? Que começou ontem, isso? Isso, começou ontem, inclusive ontem mesmo eu já gravei um vídeo toda fazendo a inscrição pro Enem. Então, os participantes com dislexia, né, eles vão no site do INEP, o site oficial, tudo direitinho, igual qualquer outro participante, só que chega uma etapa da inscrição onde é a etapa de acessibilidade, e ele pergunta se você precisa de algum tipo de acessibilidade. E nesse caso a gente fala que sim, disléxicos precisam de acessibilidades no Enem. Então, quando você abre essa aba de acessibilidades, já vai mostrar ali, ele faz uma pergunta para você de por que você precisa dessa habilidade, qual fugiu o nome. Não, que você precisa dessa Acessibilidade. acessibilidade, isso. Isso.
Por que que você precisa dessa acessibilidade? E daí lá tem diversas etapas, né? Diversas abas, e uma delas é porque você tem dislexia. Então, os participantes com dislexia clicam ali e assim eles vão mostrando qual recurso que você pode usar, a questão do tempo adicional, a questão do escritor, do transcritor e o tempo adicional. E logo em seguida você anexa o seu laudo de dislexia e faz essa solicitação. Depois de um tempo, ele vai te enviar de volta dizendo se o seu laudo foi aprovado ou não. Basicamente Tá. é isso. Se E, alguém tiver alguma e- dúvida, manda aí que eu respondo. no próprio edital tem tudo isso? Como que pode ser essa acessibilidade ou não? Eu tenho que fazer esse pedido. Então, a questão do edital no Enem, ela nessa parte de dislexia, ela deixa um pouco a desejar. Então, se você pegar o edital oficial, ela não vai te dar tantas informações nessa questão de acessibilidade. Porém, por outro lado, tem um edital sobre a correção da redação para disléxicos, Isso. que daí já é um edital específico para dislexos e para os corretores da redação de pessoas com dislexia, que eles já deixam ali mais claro as coisas, já é uma parte mais detalhada. Tá, isso eu consigo tudo nesse site que você colocou, né? Foi ontem que, aliás, eu acho que foi hoje que eu recebi ou foi ontem, gente? Mas foi ontem que você colocou? Como é que fazia a inscrição? Como fazer a inscrição? Foi hoje. Eu Ah, fiz foi hoje. ontem, eu Então, divulguei ontem e hoje eu postei. então é isso. Então, aí lá você coloca tudo, é tão didático, gente, eu preciso aprender com ela. Ela coloca totalmente didático como fazer essa inscrição, né? E aí esse laudo tem que ser o laudo médico, né? Com o Então, CID. exatamente. O que que acontece? Nos anos anteriores, a parte da descrição de como deveria ser o laudo, ela era deixada muito em aberto. Dizia que precisava do nome específico, da data, do candidato e a assinatura do profissional. Basicamente era isso. Esse ano eles reformularam também porque eu vi que muita gente, quando eu comecei a divulgar sobre Enem dislexia, muita gente me falava sobre o laudo, mas o que tem que ter no laudo? Como é que você conseguiu esse laudo, que eles aceitassem esse laudo? Porque eu vi que muita gente estava sendo negado o laudo, né? Então pediam até como é que para eu enviar o laudo para eles verem um modelo de como é que se faz. Então, esse ano eles deixam mais explícito que precisa ser um laudo médico, não só de um psicopedagogo, pelo que eu entendi, com o CID, tudo explícito direitinho. Então, e tem se tá atualizado, se precisa ser atualizado ou não. Lá eles colocam tudo. Então tá até bem mais fácil Esse esse ano ano, tá né? bem mais fácil, tá bem detalhado, tá ótimo. Nossa, que bom. E os direitos, quais os direitos? É ledor, É o trans... ledor, o transcritor e o tempo adicional. Isso tudo é feito numa sala separada dos outros candidatos. Na sala fica só o candidato com dislexia, né? Dois ledores que eles vão alternando entre eles, quem vai lendo cada parte. Geralmente eles entram em um acordo com vocês se são 5 questões que vai ler cada um, ou são 10 questões, e o fiscal de prova. Tá, é o que fica naquela sala. Mas você fica sozinho ou com várias pessoas com dislexia ou com outro tipo de transtorno? Não, não, eu fico sozinha numa sala. Ah, nossa, que bom, que bom. Aham. Isso No meu é, último Enem, eu tive até um problema que eu tive que trocar de sala, porque dias antes do Enem eu acabei quebrando o pé e daí eu disse, gente, eu tenho que fazer numa outra sala. Eles arrumaram tudo direitinho e me colocaram numa outra sala. Deu tudo certo. nossa, que bom. Uhum. Então tem bastante gente perguntando do seu canal, né? Pessoal, é peixe, É projeto.peixes. projeto.peixe. Projeto.peixe. Exatamente. Eu vou deixar na descrição também dessa live
né? Como eu sempre deixo para vocês acompanharem. E lá ela vai detalhar mais ao tempo. Lá tem mais coisas antigas também que você está falando, né? Uhum. Mas eu queria saber essa sua trajetória. Eu queria colocar aqui para o pessoal como foi a sua trajetória na dislexia, como que foi até chegar ao Enem, né? Porque eu tenho certeza que não foi fácil. E essa vivência sua é muito rica para a gente que ainda vai passar por ela, porque às vezes a gente desanima, mas desanima mesmo. E a gente vê você, né? Eu vejo assim, você é uma pessoa que incentiva não só o meu filho, mas me incentiva também em lutar por ele, porque é desbravador, né? Aonde você chegou com toda a sua luta. Então eu queria que você falasse aqui para o pessoal também que tá aqui do meu canal, que também tá do seu, né? Mas assim, tem Uhum. bastante do meu para conhecer você. Ok, muito obrigada por tudo. Você também é uma inspiração. Imagina uma mãe fazendo tudo isso por os filhos, é muito lindo de ver. Eu também via a angústia, a ansiedade da minha mãe, então, assim, todos a sua página, assim como diversas outras páginas, serviram muito de apoio para minha mãe, porque mãe é uma coisa, né, que fica aquela ansiedade quando descobre que o filho tem algum transtorno, assim, alguma dificuldade, também já fica aflita. Mas, mães, tudo certo, vai ficar tudo bem, viu? Então, eu descobri que eu tinha dislexia com uns 11, 12 anos, porque eu sempre tive traços bem explícitos de dislexia, assim. Os professores falavam, tenta levar num psicopedagogo, alguma coisa, porque alguma coisa tem aí. Apesar de ser descoberto muito cedo, tiveram muitos conflitos dentro da escola, obviamente, de meu Deus, não está aprendendo, não está se desenvolvendo assim como os outros coleguinhas, está ficando para trás, não está lendo com a frequência esperada e tudo mais. Então, esse processo todo foi muito doloroso para mim, enquanto criança, né? E para minha mãe, para os meus pais, para todo mundo, mas todo mundo me deu muita força. Eu sou muito grato pela família que eu tive, pelos apoios que eles me deram e tudo mais. E em relação à parte pedagógica, né? A parte pedagógica da escola e tudo mais, no meu ensino médio, fiz parte de uma escola muito boa, inclusive minha mãe trabalhava nessa escola, minha mãe é professora de educação física. Mas a escola me deu todo o apoio e dava todo o apoio, dá, né, apoio aos alunos que chegam lá com algum tipo de dificuldade. Então, eu já fazia meus simulados com uma pessoa, com um ledor, em uma sala diferente, às vezes em horários diferentes do que os meus colegas de turma, porque precisava ter uma pessoa ali comigo e tudo mais, com um tempo adicional, com tudo separado para eu já ir me acostumando com esse ambiente de Enem e tudo mais, assim como as outras pessoas se acostumavam. O que que acontece? Nessa história, nessa trajetória, tem um pequeno parênteses que eu saí da escola no segundo ano do ensino médio, porque eu resolvi fazer um intercâmbio para ir para a África do Sul. Fui para a África do Sul, fiquei um ano estudando por conta própria, e isso foi muito enriquecedor para mim. Deu ter meu tempo para saber o que eu precisava, me analisar enquanto estudante. Foi aí até que eu abri o projeto Peixes, me analisar como estudante e realmente estudar a prova do Enem, o que que ela pedia, o que que ela ia exigir e esse tipo de coisa. Então, eu fiz o Enem em 2019, o Enem 2019, com o tema da redação a democratização do cinema. Eu tirei 700 nessa redação. Tem até uma história muito legal de uma professora minha, que uma vez eu fazendo redação na escola mesmo, nessa mesma escola que eu citei, que ela pegou uma vez a redação para mim, disse, senta aqui, e leu uma parte da minha redação.
E daí eu disse, nossa, professora, você lendo, eu consigo perceber que algumas coisas que eu queria transmitir não se encaixaram muito bem. Ela falou, então toda vez que você for fazer a redação, ou você pede para alguém ler, ou então você lê em voz alta para você ter essa consciência. E aí a gente detectou um erro muito bom. Uma professora excelente, assim, com 2 minutos a gente resolveu isso. Foi maravilhoso. Tirei 700 nessa primeira redação. Na minha segunda redação, na minha segunda etapa, na minha segunda tentativa do Enem, eu fiz o Enem no interior de São Paulo. Primeira vez eu fiz em Sergipe, Aracaju. Na segunda vez eu fiz no interior de São Paulo. Porém, eu não gostei muito da sistemática que eles usaram ali. Eu achei meio despreparado as pessoas que estavam comigo, né? Então, o Ledor não leu a parte em inglês para mim, que tem 5 questões da prova que são em inglês e são importantes também. Então, não leram e por lei eles têm que ler. Eu optei por solicitar o escrivão, só que na hora eu não fiquei confiante para ele escrever a minha redação, então eu mesma escrevi a minha redação sobre os estigmas em torno das doenças mentais. Nessa redação, da primeira para a segunda, eu já aumentei 120 pontos. Então, eu tirei 820 nessa redação. Foi uma nota também, só que eu estabeleci que eu queria tirar mais de 840 na minha redação, nas outras redações. Então, no meu terceiro ano do ensino médio, eu fui novamente fazer o Enem, fiz em Sergipe, Aracaju novamente, que era onde eu estava morando, e foi tudo tranquilo, de novo, a sistemática foi muito boa, fui muito bem atendida, eu utilizei o escritor dessa vez, me senti confiante, já sabendo como é que ia ser as coisas, né? Então é muito importante fazer essa parte de treineiro que a gente fala do Enem, são os 2 anos, ou enfim, quantos anos você quiser fazer, que não é o válido ainda para ingressar na faculdade. Então, esses 2 anos me deram mais confiança e eu espero que todos os disléxicos que pretendem fazer o Enem façam o treineiro, porque é muito bom para ajudar, para você ter uma noção de como é que é a sua realidade com isso. Pode falar. Quando que eu posso pedir para fazer esse treino? Toda Esse vez que. tre... É. Como você procedia para isso? Então, para fazer o Enem treineiro, o que acontece? Você pode fazer, se eu não me engano, desde o nono ano. Não tem muito certo um limite para fazer. Tá. Mas a partir do nono ano tem alguns jovens assim que já se interessam, já vão fazer. Você faz toda a inscrição do Enem, assim como eu falei, só que vai ter uma etapa da inscrição que ele vai perguntar para você assim: você já completou seu ensino médio? Daí você Hum, responde sim ou não. Daí você responde que não, se você não completou, se sim, se você já completou. E daí ele vai falar, daí você coloca, ele te inscreve como treineiro. Isso significa que você vai estar só treinando, aquela sua nota não vai servir para a universidade e que a sua nota você vai receber depois, porque eles corrigem primeiro a prioridade dos alunos que já terminaram, que vão ingressar na faculdade, e depois eles corrigem o Enem treineiro. poxa, super informação, eu não sabia. Então, aí, seu menino tá indo pro ensino médio, né? Já pode fazer. Já pensei nisso. Já pode fazer, já tá aberto, ele pode fazer tranquilamente. E depois desse treino seu, Depois do que eu... meu treino, eu fui pro Enem oficial. Então, tava super confortável, super confiante, tinha estudado tudo bonitinho e sabia o que eu queria. Nesse Enem, eu já fui bem melhor, né? No segundo dia eu tive o probleminha que eu quebrei o pé, então não tive o desempenho tanto tão bom quanto eu queria, mas tive um desempenho bom mesmo assim. Tirei 880 na redação, uma nota acima do que a meta eu tinha estabelecido, muito bom. Foi divulgado na escola e tudo mais. E muita gente pergunta se eu fiz algum cursinho. Gente, eu não fiz nenhum cursinho pré-vestibular, mas eu já fiz um post falando como disléxicos devem escolher os seus cursinhos pré-vestibular, o que eles devem analisar
dentro do cursinho para escolher se é um cursinho bom, mas eu não tenho indicação de cursinho porque eu realmente não fiz nenhum. E depois disso vem toda a questão de uma outro processo seletivo, que são os processos seletivos para entrar na faculdade, que tem como entrar pelo SISU, pelo FIES, enfim. O SISU, eu participei do SISU, e nos últimos dias, são 3 dias de SISU, né? No último dia de SISU eu tinha um plano, mas daí eu troquei de plano e resolvi que queria estudar em Santa Catarina, na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, que é a quarta melhor do país, Universidade Federal, né? Aí tinham 10 vagas para a UFSC. E eu fiquei em 11ª de 10 vagas. Então eu passei um tempo esperando a lista de segunda chamada. Como eu tinha altas chances de passar, né? Todo mundo estava me dizendo que eu ia passar. E principalmente a minha mãe tinha uma confiança grande que eu ia passar e ela dizia: "Mas se não passar, também tudo bem. Vai fazer cursinho, vai ver o que você quer fazer da sua vida". E é isso aí. Porque eu via muito que a minha mãe ficava nessa dualidade de eu tenho certeza que ela vai passar, mas se ela não passar, tá tudo bem também. Ela tem que saber que tá tudo bem. Então ela ficava. Eu aqui já chorando. Ela me deixava super confortável. E toda hora que você recebe alguma atualização, alguma coisa, a minha mãe queria saber e ficava junto e não sei o quê. Então, no dia que eu recebi, que eu passei, né, no dia da segunda chamada, eu imprimi e fui pro trabalho da minha mãe já contar para ela, pedir para entregarem para ela o nome e tudo. Tem até um vídeo todo bonitinho que eu entreguei. Então, agora eu estou cursando Ciências Biológicas, que é o curso que eu sempre quis toda a minha vida, na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui na UFSC. É essa mudança que a gente falou no começo da live, que eu tava. Porque eu soube numa semana, na outra eu já precisei me mudar, e daí tava uma confusão e tudo mais. Mas é isso, essa é Olha, a minha trajetória no Enem. é muito orgulhoso. Eu sou boba, né? Eu já comecei a chorar aqui. Imagine sua mãe recebendo essa notícia, né? E como que eu falo, é exemplo mesmo, porque como eu sei, eu imagino, né, o que você passou nessa trajetória, por mais que você tinha uma big mãe, uma boa escola, mas assim, essa caminhada é dolorosa, porque o parece, não, mas a sociedade, né? Eu ia falar outra palavra, mas a sociedade em si, ela não entende as pessoas com dislexia, né? A gente tem que entender o mundo, mas o mundo não entende as pessoas com dislexia, que esse funcionamento precisa de um olhar diferente, que esse funcionamento precisa de outras estratégias e que são capazes de chegar aonde quiser. Você falou uma coisa linda agora no final. Aonde eu queria estar, o que eu queria fazer, eu estou fazendo, né? Uhum. Mas tudo isso que você falou, que eu tô arrepiadíssima do que você falou, foi seu esforço, foi sua Muito dedicação, obrigada. foi sua trajetória de luta, que não foi fácil, eu tenho certeza disso, né? Por mais que você tenha um apoio aí da sua família, da sua mãe, dos seus professores, eu vi aqui um professor seu falando que você foi uma das melhores alunas, as mais dedicadas que ele já teve, né? Que Obrigada. passou aqui. Meus professores são demais. Não é Até que é minha de. psicopedagoga também, que me diagnosticou, que fez meu laudo, tá aí na live e tudo mais. Já fiz live com ela. Um beijo para todos vocês. Não, você é exemplo disso, que é possível, né? É possível com todas essas dificuldades que a gente encontra, ainda mesmo tendo lei agora, né? Ainda vamos continuar tendo dificuldade, porque vai ser doloroso ainda, mas é possível, né? Então, assim, Sim. eu só tenho que te agradecer a esse relato, só tenho que te agradecer e te parabenizar, que parabéns, né? Enrolei toda a língua, que parabéns em tudo que você falou pra gente, parabéns em toda essa trajetória e que você continue firme e forte. Agora eu quero a próxima falar do doutorado. Pode deixar, com certeza. Já
tive, né, já conversei com os professores da faculdade do meu curso que tem dislexia, já vou ter uma prova, já mandei o laudo para eles, tô tendo todo um apoio e tudo mais. Queria pontuar também uma coisa que você falou, que tem toda essa pressão externa, né, das pessoas não entenderem também, e tem toda uma pressão que é aqui dentro também, na cabeça, porque por muito tempo as pessoas falando as coisas, às vezes tem muitos dislexos que desenvolvem até síndrome do impostor e tudo mais, que é a questão será que eu mereço isso tudo? Todos esses recursos de acessibilidade, será que eu não estou, de certa forma, passando vantagem nas outras pessoas e tudo mais? Às vezes eu até mesmo fico assim, tem muita gente que chega para mim e fala isso. Na live da Vera também, ela falou que uma criança chegou para ela numa prova de inglês e falou: Eu sinto que eu não mereço essa nota, porque ela tinha feito a prova ou de forma oral ou com algum recurso de acessibilidade. Então, essas coisas também entram na gente. E é muito difícil, às vezes, se livrar disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É só um alerta que eu queria fazer assim, de que um auxílio, um recurso de acessibilidade não é vantagem nenhuma. Está escrito na lei, é um direito, é uma coisa que a gente precisa sim pedir. Tanto que no meu primeiro Enem eu não pedi um escrivão porque eu não achei justo. Eu vou escrever uma redação que eles vão corrigir uma redação que não fui eu que escrevi. Mas eu sim escrevi aquela redação. Então, mesmo que com o escrivão no último ano, que eu tirei 800, assim, a redação é minha, são as minhas palavras. Eu falei cada ponto e vírgula daquela redação, eu escrevi, eu imaginei, e a redação, ela não se baseia só em escrever, ela também se baseia nas ideias que você tem, nas propostas que você tem, e isso tudo também é avaliado. Então, assim, para mim foi muito bom receber essa nota e conseguir receber o reconhecimento de mim mesma, de poder virar no espelho e falar parabéns, porque você conseguiu. E saiba que isso é um esforço seu. E Então, tem toda foi. essa questão. Obrigada. Eu digo muito, né, sobre adaptação, porque eu já recebi em corredor de escola, né, que meu filho tirou uma nota porque teve adaptação, né, porque foi mais fácil, essa palavra, né. Então eu digo a todos, né, que acham que uma adaptação que é um ledor, um tempo maior, seja facilidade, não, isso é respeito. Isso chama a palavra respeito a um funcionamento cerebral que é diferente. Isso chama respeito ao ser humano, né? Porque ele é um ser humano e ele necessita, como um míope, precisa usar um óculos. Então Exatamente. você usa um óculos, então eu estou facilitando você enxergar porque você pôs um óculos. Então a gente tem que repensar não só nós mães, mas vocês que têm dislexia, que têm algum tipo de transtorno, que vocês têm que lutar em conversar com os professores para entender esse funcionamento, que eles precisam sim fazer essa adaptação. Não é facilitar, é respeitar a esse funcionamento. Então, assim, eu fico brava quando alguém fala que está facilitando. Não tá, não. Uhum. Exatamente. Não é? É bem por aí. Então, nossa tarde assim foi bem rapidinha. Eu tenho que te agradecer. Agora eu quero logo, quando você acalmar aí, a gente gravar uma noite, bater um papão, falar num assunto big. Tá bom, pode E eu deixar. É que quero que agora, gente, todo. eu tô indo pra faculdade, eu estudo à Isso, noite. e eu não quero atrapalhar. E Não, tá eu quero tranquilo. que todo mundo siga você, conheça seu trabalho, que eu adoro. Eu adoro, assim, muito. Muito obrigada. O seu também é maravilhoso. Fica com Deus. Você quer falar mais Amém. alguma Você coisa? também. Não, só muito obrigada pela atenção, obrigada a todos que estiveram na live e qualquer dúvida é só falar comigo. Tá tudo certo, @Projeto Peixes, vão lá.
e aproveitem. Obrigada. Deus abençoe sua caminhada. Parabéns para Amém. sua família e parabéns para você. E que Deus abençoe essa trajetória, que logo a gente está falando do mestrado, doutorado e assim vai. Muito obrigada. Beijo, fica com Tchau, Deus. tchau. Beijo.